Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje a gente vai aprender leitura. É fácil e é de graça. Pega o baixo, vem comigo, a gente vai até o final dessa aula aprender notação melódica. Deixa de ser tablatureiro, hein? Vamos aprender, não tem desculpa mais. É só fazer essa aula até o final, que você estará sabendo ler partitura no nível básico, que já vai te ajudar. Para aquele músico que pensa no médio, no longo prazo, que você não quer apenas coisas que vão te dar resultado para amanhã, mas para longo prazo, então a gente já vai aprender a ter contato com esse tipo de notação. Por exemplo, se um dia você quiser ser um músico de cruzeiro, você vai precisar ler partitura. Se um dia você quiser ser um músico de musical, se um dia você quiser ser um músico de banda de baile, às vezes tem arranjo escrito, não são todas. Músico de estúdio também lida bastante com partitura, então é bem comum às vezes você chegar, o arranjo tá escrito. Músico de big band, músico de orquestra. E também para fazer prova em algum conservatório, faculdade de música e esse tipo de coisa. Meu nome é Renato Leite, sou músico formado, professor de contrabaixo, e essa série ensinando contrabaixo do zero, de graça, tudo que eu peço em troca é que você divulgue ela. Vamos fazer ela bombar bastante para que ela seja longa e duradoura. Então a primeira coisa que você está vendo é a clave de Fá dentro do pentagrama. O pentagrama é esse sistema de 5 linhas em que a gente vai poder escrever as notas em cima das linhas ou nos espaços. A clave de Fá ela tem essas duas bolinhas e esse centro, que é onde ela gira, né? Vê o desenho dela, parece uma orelha. Eu até sempre brinco que parece que a pessoa vai tocar de ouvido, né? Porque baixista quase nunca sabe ler partitura, é bem raro. E faz a diferença, quem sabe ler vai sempre dar um passo à frente dos outros. Tem essa clave de Fá que dá essa volta em cima do próprio Fá. Então é aí que tudo começa. Esse é o Fá da casa 3 da corda Ré. Então Ré, Mi, Fá. Esse é o Fá que está escrito na clave de Fá e é ali que é o centro dela. Então a gente vai ter mais notas para o grave, que estarão escritas nos espaços e nas linhas. Então você vai ter o Fá principal da clave de Fá, logo no segundo espaço abaixo dele, o Mi. Agora na linha, embaixo do Mi, o Ré, é bem a linha do meio do pentagrama, é o Ré. Aí você vai ter o Dó no espaço abaixo do Ré, o Si na segunda linha, de baixo para cima, o Lá no primeiro espaço, o Sol na primeira linha do pentagrama, o Fá no primeiro espaço de baixo, e o Mi na primeira linha suplementar inferior. Essa linha onde fica o Mi se chama linha suplementar, e a partir daí a gente tem notas mais pro grave se você tiver um baixo de 5. Se você tiver um baixo de 4, essa é a nota mais grave que você tem. Esse é o Mizão do baixo na primeira linha suplementar inferior. Você tem o Ré no segundo espaço suplementar inferior, o Dó na segunda linha suplementar inferior e o Si no terceiro espaço suplementar inferior. Essa é a nota mais grave que a gente tem no baixo de 5. Pode ser que você tenha um sub-bass ou um baixo que você vai tocar uma coisa mais grave que isso, mas no pentagrama é até aqui que a gente escreve. E agora vamos ver as notas a partir do Fá. Fá da clave de Fá. No primeiro espaço acima dele, o Sol. Na última linha do pentagrama superior, o Lá. O Si no primeiro espaço superior. O Dó na primeira linha suplementar superior. O Ré no segundo espaço suplementar superior, o Mi na terceira linha suplementar superior, o Fá no quarto espaço suplementar superior e o Sol na quarta linha. A gente vai aprender até aqui o Sol da casa 12. Por quê? Eu gosto quando aparece uma melodia aqui, escrever em clave de Sol, ou então eu escrevo em clave de Fá e coloco um oitinho em cima, que quer dizer que será tocado oitava acima. Porém, eu escrevo oitava abaixo. Por quê? Fica muita linha suplementar. E aí começa a ficar muito difícil de ler. Então, para facilitar a vida do músico, eu prefiro escrever, por exemplo, Dó, Ré, Mi. Se for aqui, ó, eu escrevo na pauta de baixo, Dó, Ré, Mi, como se estivesse sendo tocado aqui. Porém, eu ponho a indicação ali, ponho um 8 em cima, dizendo que é para músico tocar uma oitava acima. Eu acho que é mais fácil, porque daí é só oitavar aqui no baixo, ao invés de ter que ler um monte de linha suplementar acima. Então são essas notas que a gente viu. Notas nas linhas e nos espaços. Na clave de Fá, são todas elas. A gente viu aqui no baixo onde elas se situam. Vamos para os primeiros exercícios. Eu fiz eles em ordem decrescente, então eles estão bem legais para você ir evoluindo. A primeira página só tem as notas Dó, Ré, Mi e Sol. Então vai ter pouca nota, porém elas estão em todas as oitavas. Você vai ver Dó aqui, você vai ter o Dó a oitava dele. Eu falei que vai ter o Ré, então vai ter o Ré a oitava acima. Você vai ter o Mi, oitava acima. Você vai ter o Sol, oitava acima.
essa é a nota mais aguda que vai ter no exercício e a nota mais aguda que a gente vai ver em todo esse episódio aqui. Você vai ter as notas para baixo também, como as notas são Dó, Ré, Mi e Sol, você vai ter o Mi solto e o Sol. Eu não usei as notas do baixo dos 5 cordas porque a gente não vai praticar isso ainda. Então, olhando nessa primeira folha, uma coisa que eu queria dizer para você, pode baixar ela, pode imprimir, mas não escreva o nome das notas. Esse não é o exercício. Se você quiser fazer esse exercício, ele é sim muito legal, escrever o nome das notas nas folhas é bom. Pega a partitura que você não vai ter que tocar, pode ser partitura mesmo em clave de sol, isso sempre vai ajudar. Então pega aquelas partituras que você não vai precisar tocar e rabisca elas com os nomes das notas. Isso vai treinar o seu reflexo, isso vai deixar você bom. Essa partitura aqui dessa página vai te ajudar a achar no baixo, então a gente já vai praticar eles onde elas estão. Vamos pela primeira linha, as notas são Dó, Ré, Mi, Sol, Sol grave, Mizão, aí vai ser Dó, Ré, Mi e Sol. O que eu fiz? Eu toquei até o compasso 4 do exercício. Aqui eu mostrei todas as notas que terão nessa página. Então o que você deve fazer? Pausa aí e fixa isso. Onde estão as notas? Ó, Dó, Ré, Mi e Sol. E depois tem Dó, Ré, Mi e Sol, oitava acima. Tem o Mi solto e o Sol solto. São só essas notas que estão escritas na partitura. Então o que eu recomendo? Agora que a gente já fixou elas, se precisar pausar e fixar isso no seu baixo, faça. É muito importante. Mas vamos seguir. O que é legal você fazer? Fazer essa página inteira sem o metrônomo. Então pega a partir do compasso 5. O que é o compasso? É cada barrinha dessa. Cada um desses é um compasso. O compasso indica que ele vai ter 4 tempos. Então você pode pôr um metrônomo. É a coisa que a gente vai fazer posteriormente. Liga o metrônomo. Cada nota vai durar 2 tempos. Então vou tocar, por exemplo, como se fosse um metrônomo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ficou uma nota a cada 2 tempos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu toquei ali a primeira linha até o compasso 4, contando em voz alta. Você pode pôr o metrônomo. Eu indico que você faça sem metrônomo, porque nesse começo é importante que você tenha tempo para poder pensar. Às vezes você vai ter que ficar contando linha ali. Eu no começo tinha que fazer isso. Eu olhava, não conseguia ver de primeiro, isso aqui é um Dó, e pum. Eu tinha que olhar ali, não, tá embaixo do Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá, beleza, o primeiro é o Dó. Toquei a primeira, qual é a segunda nota? Tem que ir lá e olhar e ficar quebrando a cabeça uma por uma. Com o tempo, depois de muito praticar, você vai criando um reflexo. Então é para isso que eu fiz esse exercício aqui. Faz essa primeira página sem andamento, sem metrônomo, mas faça do começo ao fim. Não fica voltando, não faz assim, ó, o compasso 1, o 2, o 3, aí volta para deixar bom. Agora eu vou ensaiar, agora eu vou fazer mais rápido. Não, não faz isso. Segue do começo ao fim. Isso não é uma música, é um exercício chato pra caramba. Então não pensa que você quer deixar ele bom. Você quer treinar a sua habilidade do reflexo da leitura. Então o seu objetivo é chegar no final. Depois vai do começo e tenta fazer um pouco mais rápido. Depois vai do começo e tenta fazer um pouco mais rápido. Você vai começar a decorar. Quando você começar a decorar, o exercício vai perder o efeito. Então o que a gente vai fazer? Progredir para o próximo exercício, para a próxima página. Na próxima página, a gente vai fixar as notas Ré, Fá, Lá e Si, que foi as notas que a gente ainda não tinha tocado. Então, logo de cara aqui, quais são as notas que vão aparecer na partitura? Ó, a primeira nota é o Fá, que é o Fá principal. Aí a segunda nota é o Lá. Repara o seguinte, quando for um intervalo de terça, você vai pular de uma linha para outra, ou de um espaço para outro. Quando for um intervalo de segunda, você irá de uma linha para um espaço, ou de um espaço para uma linha. Quando for um intervalo de quarta, também vai ser assim. Quando for um intervalo de quinta, você irá de uma linha para uma linha, ou de um espaço para um espaço. Isso é muito legal de ver. Então você consegue enxergar, por exemplo, uma tríade dentro da partitura, como é que ela fica? Fica um empilhado, linha, 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 ou espaço, espaço, espaço. Isso é muito fácil de ver um acorde dentro de uma partitura. E quando você vê uma escala também, porque daí você vê os intervalos irregulares de segunda ou de quarta aparecendo. Então ali, ó, no primeiro compasso foi a nota Fá, que é da clave de Fá, e a segunda nota Lá. A terceira nota Si,
voltou pro Fá. Aí, Si, Lá, Fá, Lá, Si, Fá, Lá, Si e Fá. Essa é a nota mais aguda que vai ter no exercício. É o Fá da casa 10 da corda Sol. Esse, na verdade, é a nota mais aguda dessa segunda página, né? Porque a outra página ia até o Sol, que é mais aguda do que essa. Então, com isso, a gente viu todas as notas. Porém, não estamos vendo as notas de antes, estamos vendo só as que faltaram. Então, quais foram as que faltaram? Fá, Si, Lá, Fá, Lá, Si, Fá. Fá, Lá, Si, Lá, Fá, Lá, Si, Lá, Fá, Lá, Si, que foram as notas que a gente não tinha tocado no outro exercício. Então aqui é a mesma coisa, faz a página do começo ao fim, não volta do começo, tenta ir lendo, mesmo que seja na velocidade mais lenta do mundo, depois você volta pro começo, tenta ir acelerando, e depois tenta pôr o metrônomo, você viu que com o metrônomo é 2 por tempo. Então fazer, por exemplo, a primeira linha ali, como é que fica, ó? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Foi isso a primeira linha inteira, tá bom? Bom, você encontra essas folhas para praticar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu provavelmente vou deixar no meu Facebook, porque lá você consegue baixar e imprimir para você ter em casa, para você poder fazer, sem precisar ficar ligando o computador. E é legal para levar, às vezes precisa levar junto com o baixo, põe na bag. Às vezes você pode estudar antes do ensaio, alguma coisa assim. Então tá aqui o link para você baixar essas folhas para você praticar. E agora vamos com todas as notas. Então, ali do começo foi Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Sol, Dó, Si, Dó, Ré, Si, Lá, Si, Dó, Sol, Dó, Si. Esse é um exercício que eu criei para ser bem didático. Então você viu que quando eu começo na nota Dó, eu fico mostrando Dó, as outras, Dó, outra, fica sempre voltando pro Dó. Depois eu vou mostrar uma outra nota e fica voltando para ela, então vai ter uns saltos. Esse é um exercício bem planejado em questão dos saltos. E aqui a gente aprendeu todas as notas na tonalidade de Dó, porque a gente ainda não viu nenhum acidente, que é o que a gente vai ver agora. Os acidentes são sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e B quadro. Então o que são eles? O sustenido vai deixar a nota meio tom acima, então se você tem um Dó, você põe o sustenido, ele vai ficar Dó sustenido. Ele é escrito antes da nota, né? Ao contrário da cifra. Então essa foi uma coisa que eu errava no começo, eu escrevi depois. Então o sustenido vem antes da nota. Você vai ter o bemol, que deixa a nota meio tom abaixo. Então, por exemplo, Dó bemol, você vai deixar essa nota meio tom abaixo. O bemol também vem antes da nota. Aí você tem um X, que é o dobrado sustenido. O Dó se torna um Ré. Isso é bem comum e aparece dependendo das tonalidades que você for escrever com as harmonias certas. Isso no começo parece uma coisa meio absurda, mas depois você vai ver que ajuda muito para ler quando a gente pegar uma prática mais fluente. Você vê uma escala, você vê uma tríade, você viu que na partitura é muito visual. Quando a gente põe, por exemplo, linha, 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 você tem uma tríade. Às vezes é melhor você pôr uma nota ali com dobrado sustenido para a pessoa bater o olho e ver que é uma tríade, do que a pessoa ter que ler nota por nota, porque você consegue fazer a pessoa ler por bloco. Então essas regras, elas no começo elas complicam, mas depois no final faz com que você tenha fluência na leitura. Já parou pra pensar? Um músico de orquestra pega uma partitura e sai lendo, e sai uma música, né? E por último, vem o B quadro. O B quadro ele tem a função de anular qualquer coisa que esteja escrita. Então, por exemplo, tem um sustenido, depois tem essa mesma nota escrita com B quadro, quer dizer que ela não será mais sustenida. Se tem uma nota com bemol, depois aparece ela com B quadro, ela anula. O B quadro também serve para anular, às vezes, a armadura de clave, que é uma coisa que a gente não vai aprender hoje. Em breve aprenderemos sobre armadura de clave, mas o B quadro também anula a armadura de clave. Então ele anula todo e qualquer acidente que tiver para neutralizar e deixar a nota natural. O que acontece? Quando você escreve Dó sustenido, por exemplo, num compasso, ele ficará sustenido por todo o compasso. Se o Dó aparecer de novo, ele ficará sustenido de novo. Então a partitura tem esse sistema inteligente, que é para você não ter que
ler de novo e ter que escrever de novo que é sustenido. Não, se tá naquele mesmo compasso, é porque vai ser de novo sustenido. Mas se eu quiser natural, aí que entra o B quadro, daí por isso que ele serve. A barra de compasso anula o acidente do compasso anterior. Então se você escrever, por exemplo, Dó sustenido num compasso, e aí tiver uma barra de compasso, no próximo compasso, esse Dó é natural, porque a barra de compasso tem a função de anular os acidentes ocorrentes do compasso anterior. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha o que acontece nessa partitura. A primeira nota é um Dó, depois você tem um Ré, depois você tem um Si, e depois você tem um Dó de novo. Esse Dó é sustenido porque ele está no mesmo compasso. No compasso seguinte, eu precisei escrever Dó sustenido novamente, porque a barra de compasso anulou. Então, se eu quisesse Dó natural, tudo bem, era só deixar. Mas, como eu quis ele sustenido de novo, eu precisei escrever de novo. Então, o que aconteceu até aqui? Apareceram 3 Dó sustenidos, e eu tive que escrever apenas no primeiro, o segundo não, porque ele está no mesmo compasso, e o terceiro sim. Porém, eu queria um Dó natural ali no final do compasso, daí eu precisei colocar um B quadro. Então ali a última nota do compasso é um Dó B quadro, que é para tocar um Dó natural. Vamos tocar isso? Ó. Ficou Dó sustenido, Ré, Si, Dó sustenido de novo, Dó sustenido novamente, Ré, Si e Dó natural. É isso que está escrito aí. É comum a gente encontrar acidente de precaução, que é o seguinte, você põe um acidente ali mesmo não precisando, que é para garantir que o músico não vai errar. Isso é muito engraçado que acontece porque, pela regra, não precisaria, mas a pessoa ainda coloca para tentar dar uma ajudada. Dá uma olhada nesse exemplo que está na tela, o que acontece aí. A primeira nota é Fá sustenido, depois tem Mi, depois Dó sustenido, Mi, aí tem Sol, Mi, e aí tem um Dó, certo? Só que é um Dó natural. Não precisaria estar escrito que é Dó natural, porque a barra de compasso já anula ele. Porém, o cara não... Pensa assim, você não pode tocar Dó sustenido muito, senão vai estragar demais o arranjo. Então o cara quis muito que você tocasse Dó ali. Então ele deixou bem claro e pôs ali um acidente de precaução, que serve para garantir que você não vai errar, tá bom? Aí eu preparei para você uma página inteira só com sustenidos e B quadros. Então você vai encontrar as notas sustenidas e de vez em quando alguns B quadros para anular essas notas e de vez em quando elas não vão precisar, dependendo do compasso que tiver. Então vamos fazer a primeira linha? Então vamos ler a primeira linha? Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Dó sustenido, Ré, Mi, Sol, Dó natural com B quadro, Si, Dó sustenido, Ré, Si, Lá, Si, Dó B quadro. Dá pra ver que é aquele mesmo exercício que eu já tinha feito anteriormente, só que com alguns acidentes para dificultar. Então por aqui vai. Vamos fazer a próxima página, que é com bemóis e B quadros. Aqui é a mesma coisa, só que vai ser bemol no lugar de sustenido e os B quadros para anular. A página também está disponível. É a mesma coisa dos outros exercícios. Faça lento, faça devagar, veja todas as notas que tem primeiro. Você viu que eu segui essa lógica? Primeira coisa que você faz quando você pega uma página de partitura para ler, mapeia ela no braço, vê onde elas estão. Vê onde estão os perigos, dá uma olhada nela. Se precisar, dá uma anotada também, mas não fique escrevendo o nome das notas, porque senão depois você para de olhar a partitura. Isso é muito ruim. Às vezes tem partitura que vem com a tablatura junto, o que acontece? Você não consegue olhar na partitura. Então, às vezes acaba atrapalhando. Eu já peguei, sabe o que eu fiz? Taquei fita crepe nas tablaturas, que era para eu me forçar a não olhar, para eu forçar a partitura, porque era uma coisa importante para minha formação naquele momento. Tá bom? Então é isso, a gente vai ficar até aqui. Depois a gente vai aprender as armaduras de clave, que é uma coisa bem importante. Depois a gente vai aprender os ritmos. Depois a gente vai juntar tudo ainda. O objetivo aqui não é ter uma leitura pro, porque é muito raro você precisar de uma leitura que vai aparecer um negócio zica pra você ler de primeira. Mas eu acho que é muito importante você saber o básico da leitura. Sabe, aparecer uma partitura e você conseguir decifrar ela. Ou então, o que eu sugiro? Compre um caderno de partitura, isso é muito legal. Qualquer bazar, papelaria tem aquele caderno com pauta. E aí você vai escrevendo à mão. Escrever à mão é muito legal, porque é a prática das antigas, sabe? Pensa um maestro, antigamente, como é que ele fazia. Ele escrevia à mão, a qualidade do músico se via muito pela partitura que ele conseguia escrever e pela caligrafia que ele tinha. Então você chegava com uma partitura bem escrita, assim, você fala, caramba, legal. E o músico consegue ler bem quando tá bem escrito. Quando tá mal escrito, o músico lê mal e sai um som ruim.
Basicamente é assim que funcionava a música antigamente, né? Hoje não, tem os programas que ajudam a você escrever, e isso facilita bastante também na editoração e tudo mais, então sou zero contra isso. E há também um abandono da partitura, principalmente na música popular, mas eu acho que isso acaba prejudicando muitos músicos, porque a partitura ela ajuda você a tirar a música, você a anotar a música. Então o que eu sugiro agora? Você teve uma ideia musical? Tente escrever na sua partitura. Ah, eu tirei aqui o groove de Billie Jean. Tá bom, tente escrever em partitura. Isso vai ser muito legal. Ah, mas eu não sei o ritmo, não sei nada ainda. Escreve o que você sabe, escreve as bolinhas. Anota do seu jeito. Com o tempo você vai aprimorando isso e vai aprendendo mais as coisas. Mas se força a fazer, isso é o mais legal. Para pra pensar, muita gente fala, né? O Mozart fazia música com 5 anos de idade. Sim, é verdade, mas era boa? Não. Né? Mas ele estava começando e estava praticando. Depois escrever, fazer muita. Começou a ficar bom, né? E é esse que é o caminho. Então, já começa a escrever suas partituras, tenta praticar. Ah, bolei um negócio aqui no baixo, escreve. Ou então vou tirar uma música, tenta pegar a partitura para ver se ela te ajuda, tenta dar uma olhada nisso. É uma forcinha que não vai levar muito tempo, às vezes pega 10, 20 minutinhos por dia, não vai custar tanto e vai te ajudar bastante, tá bom? Esse aqui é apenas o começo, mas já é algo que pode te ajudar bastante, que é saber a altura das notas, onde elas estão. Aqui a gente consegue treinar o reflexo também com os exercícios dessa aula. As partituras estão disponíveis para você poder praticar. E é isso. Valeu quem ficou até aqui. Muito obrigado e até uma próxima.